Olá, sou Jari Tagino e esse é o programa DH para você. Você já parou para refletir sobre o quanto a nossa autopercepção pode influenciar positivamente ou negativamente na nossa vida? É sobre esse assunto que eu vou conversar com uma psicóloga renomada da nossa cidade. Nós vamos iniciar uma série de entrevistas com profissionais que têm autoridade no assunto, para discutir assuntos do universo profissional. Eu estou aqui com Mariana Carla, ela é psicóloga, ela é professora universitária, ela atende na clínica na abordagem terapia cognitivo-comportamental e também tem formação na terapia do esquema. Mariana, muito obrigado pela sua participação. É uma honra ter você aqui, principalmente porque eu tive a oportunidade de ser seu aluno na graduação. Eu que lhe agradeço o convite, também estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje para discutir sobre esse assunto que é a saúde mental. Exatamente. E o nosso assunto, pessoal, é sobre as barreiras que a gente impõe para crescer profissionalmente. Então, eu estou aqui com Mariana, com várias perguntas que eu tenho certeza que as respostas vão impactar a sua vida. Então, antes disso, Mariana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, sobre a sua atuação, né? Fique à vontade para falar para os nossos seguidores. Bom, hoje, como já me apresentou, eu sou professora universitária, trabalho na instituição de ensino privado aqui em Natal, onde eu dou aula de terapia cognitivo-comportamental. Também atuo em consultório, onde eu atendo adolescentes, adultos, idosos e casais também. Quando você quiser trazer um tema de relacionamentos, eu também estou atendendo casais. Então, tenho distribuído minha rotina nessas duas atividades, a docência e a prática clínica. Mariana, o tema principal hoje é falar sobre as crenças centrais, as crenças limitantes. Né? A gente sabe que as crenças centrais, elas limitam o profissional. O profissional tem até o desejo de crescer profissionalmente, mas ele internaliza crenças que a gente sabe que vem desde o decorrer aí da sua vida, né, da infância, adolescência. E eu queria que você falasse um pouquinho para que eles possam entender o que é uma crença central, né, e como isso é construído. Bom, as crenças, elas são construídas muito em função das nossas vivências, principalmente as vivências infantis, né? Especialmente nos nossos relacionamentos parentais, com nossos pais, cuidadores, às vezes ambientes de escola, alguns professores que, dependendo da influência que tem na vida da pessoa, podem ajudar na formação dessas crenças. Nem sempre as crenças são desadaptativas, às vezes eu posso ter crenças também positivas, como eu me sinto capaz, me sinto competente, mas normalmente, as áreas que nós vemos problemas é quando a pessoa tem crenças que a gente chama de desadaptativas. E como essas crenças são formadas? Hoje a gente sabe que existem questões do temperamento, né? O que é temperamento? São meio que predisposições biológicas, né? Você já tem, digamos, algumas tendências. Às vezes você vê uma criança pequenininha que é mais inibida, outra criança que já é mais extrovertida, são aspectos do temperamento. E o ambiente vai meio que dar esse complemento, né? De acordo com a interação ambiental, você pode ter uma criança inibida que ela vai ter ainda mais dificuldade caso a família não perceba essa especificidade e não estimule esse lado nela. Então, as crenças, elas podem ser relacionadas à sua visão de si, à sua visão dos outros e à sua visão de futuro. E normalmente elas estão muito ligadas à nossa história de vida. Mariana, uma criança, né, aí no seu contexto familiar, quando os pais chegam e falam, meu filho deixe de ser burro, meu filho seja como seu irmão, então tudo isso ajuda, facilita nesse processo na construção de uma crença central, não é isso, Maria? Sem dúvida. A gente não tem ideia, mas essa experiência de comparar, né? Porque nem sempre a comparação é clara. Olha, seu irmão é mais inteligente que você. Nem sempre essa coisa é tão clara. Às vezes é aquela comparação velada, que a criança tem a sensação
que ela está ali meio que numa comparação com outra pessoa. Ela é tanto danosa para quem é comparado, como para quem é, digamos assim, o exemplo, né? Tanto para quem está ali na situação de menos-valia, como também para quem está na situação boa. Quem está na situação boa, às vezes se sente muito cobrado, pode acontecer isso, e quem está na situação de menos-valia pode ter uma sensação de diminuição, de se sentir um pouco diminuído, né? Então isso afeta diretamente. Experiências, né, como por exemplo, pais muito críticos, pais muito punitivos, que dão pouca validação ao que a criança sente, elogiam pouco. Receber elogios, gente, é importante. Todos nós precisamos. E às vezes você vê pessoas que chegam no consultório e dizem que raramente recebiam um feedback positivo da família. Não era criticado, mas raramente recebiam um feedback positivo da família. Isso só reforça. Isso só reforça a construção dessas crenças, porque elas vão trazendo as impressões que eu tenho. Entendi. No contexto da escola, né, quando uma criança ela vai apresentar um trabalho onde em algum momento que ela gagueja, falta uma palavra e as crianças começam a sorrir daquela situação. Então isso também reforça crenças centrais e isso tem um impacto muito grande na vida adulta dela. Com certeza. Bom, vamos lá. Várias crianças diferentes, elas podem lidar com essa situação de forma diferente. O que é que vai determinar a forma que eu lido? Exatamente essas crenças. De repente, uma criança que não tem muitas crenças relacionadas à incapacidade, ela pode achar que aquilo foi uma bobagem, pronto. Já uma criança que tem uma sensibilidade maior nisso, ou até mesmo um adulto, né? Ela vai passar por aquela situação e aquilo ali vai se conectar com a forma que ela percebe, que ela se percebe, ou seja, vai ter um impacto muito maior. Então ela pode ficar receosa, ela pode desistir da apresentação, ir embora, porque aquela situação meio que foi compatível com a forma que ela está se vendo, então termina servindo de reforço. Então é interessante, às vezes, em ambiente de escola, né, até universitário, às vezes quando eu peço para os meninos apresentarem seminários, eu estimulo muito isso, é deixar ao máximo a pessoa segura e à vontade. Mariana, eu conheço uma pessoa que até hoje ela já deve ter, em média, 37 anos e ela nunca fez uma graduação devido ao medo de falar em público, né? Para a gente perceber o quanto isso tem um impacto, né, nas decisões das pessoas, tem um impacto no crescimento profissional das pessoas. Não só o profissional, como o pessoal também. Exato, sem dúvida. Então, a gente vê assim que é uma crença, é uma situação que está trazendo limitações na vida dessa pessoa. E adoecimento, né? E às vezes adoecimento, porque pode trazer ali um mal-estar, uma baixa de autoestima, pode trazer várias repercussões diferentes. Nesses casos é interessante procurar uma psicoterapia, porque você vê que está num campo já que não está fácil de sair sozinho. Precisa de ajuda. Precisa de um certo auxílio. Correto. Trazendo para o lado profissional, né, essas crenças centrais, né, como é que ela pode sabotar os colaboradores no dia a dia? A gente tem formas diferentes de lidar com as crenças, né? Uma das mais comuns é quando a gente meio que aceita a verdade da nossa crença, sendo que, levando em conta que a crença está desadaptativa, está distorcida, você está meio que aceitando como verdade uma mentira, né? Em certas palavras. Então, imagine que eu tenho uma crença de incompetência. E aí eu passo a me ver como uma pessoa incompetente. E aí você me chama para dar essa entrevista e eu lhe dou uma desculpa. Já não vou poder ir. Ah, mas por que não? Não dá. Mas na realidade, eu não me senti competente de vir aqui e dar essa entrevista. Porque eu tenho uma crença, então eu me resignei a ela. Sem querer, muitas vezes a gente se coloca em situações meio como se fosse um boicote, né? Onde, às vezes, o desfecho daquela situação vai exatamente confirmar a nossa crença. Então, imagina, eu tenho uma crença de incompetência. E aí eu começo, de repente, um trabalho muito complicado, que qualquer pessoa acharia difícil, pouco execuível, né?
E aí o que é que vai acontecer? Provavelmente esse trabalho vai ter dificuldades, ele não vai dar certo, mas eu meio que me coloco naquela situação. E aquela situação vai fazer o quê? Adivinha só? Vai confirmar a minha crença de incapacidade. Então, às vezes, sem querer, meio que de uma forma meio inconsciente, né? E é importante, o primeiro passo é você entender que você tem essas crenças para você identificar quando elas estão meio que regendo ali teu comportamento. É por isso que é importante a terapia, né? Correto. Porque é um momento de autoconhecimento. Eu acho que a pessoa, o indivíduo, ele tem que trazer isso para a consciência. Porque se ele não tem consciência das crenças que ele tem, ele não vai ter um caminho aí saudável para tratar, para, enfim, cuidar e ter uma vida mais feliz, vamos falar assim. O que é que você acha disso? Concordo demais. O primeiro passo é identificar, né, esses processos, quais as situações que eu tenho mais dificuldade, o que é que me vem à mente nesses momentos, a que percepções sobre mim isso está ligado, está se referindo. E a psicoterapia vai ajudar você a, num primeiro momento, né, que é a parte mais tradicional da terapia cognitivo comportamental, a pensar uma proposta de reestruturação dessas crenças. Então é como se a gente tentasse ajudar o paciente a enxergar por outros ângulos, né? A ver outras situações, a identificar essas armadilhas que às vezes a gente se coloca e lidar, enfrentá-las de formas diferentes, a dar esse repertório ao paciente, ajudá-lo a ressignificar essa percepção. Entendi. Mariana, vamos pensar numa situação hipotética, certo? Vamos imaginar um profissional que ele tem uma crença central, eu sou incompetente, e com isso ele começa a protelar as coisas porque ele sabe que pode se frustrar, né? Então, você acha que isso faz sentido? Essa questão da procrastinação tem alguma relação com as crenças centrais do profissional? Pode ter? Então, essa é uma das formas que a gente pode usar para lidar com essas crenças, né? Eu posso tentar evitar ter que passar por uma situação de frustração. E aí, nessa tentativa de evitar passar por esse desconforto, eu termino acumulando tarefas. Mas aí o que é que acontece? Termina abrindo uma situação onde a minha, entre muitas aspas, incompetência fica meio que à mostra, porque eu acumulei as tarefas e eu não consegui fazer, né? Então pode acontecer, às vezes numa tentativa. Muitas vezes o paciente que procrastina é alguém que na verdade está tentando evitar uma ansiedade. Não é porque ele é necessariamente desorganizado, enfim. Às vezes pode ser uma questão de desorganização, pode, mas às vezes é uma tentativa de evitar uma ansiedade. Ou às vezes, o que eu vejo muito também, é um paciente muito perfeccionista que só topa iniciar um trabalho, só quer começar se tiver exatamente como ele planejou que deveria ser. Então, pode acontecer isso também que você está mencionando. Porque eu percebo, vendo o contexto profissional, que tem muita gente que tem essa questão da procrastinação e faz muita relação com o planejamento, gestão do tempo, mas eu acho que essa pessoa precisa fazer um processo de autoconhecimento para saber se realmente tem essa interferência ou se é algo que tem alguma relação com alguma crença central, enfim. Correto. Às vezes a gente precisa entender o que é que está acontecendo para aquela pessoa procrastinar. Em alguns casos, é mais uma questão de organização, de saber manejar o tempo bem. Em outros casos, a gente vê que é uma forma de evitar uma ansiedade. Ou é um perfeccionismo muito exacerbado, que se não ficar ali exatamente como eu planejei, não vale a pena nem começar. Eu tenho visto muito mais esse segundo cenário, que na maioria das vezes são pessoas que planejam tudo muito de uma forma meio rígida, e se não funciona do início daquele jeito, eu já vou deixando, já vou ali acumulando a tarefa, porque eu acho que não está ok, não está perfeito, não vou conseguir fazer como eu acho que deve. E às vezes é o perfeito dele. No né? padrão dele, que nem sempre é o padrão porque que para é preciso. o outro pode ser algo extraordinário, né? E aí ele perde oportunidades por todos esses receios, enfim, esses pensamentos. Tá certo. Às vezes pessoas que tendem a ser muito autocríticas, elas sofrem muito com esse aspecto, né?
porque ela tem um padrão, digamos assim, muito alto a ser alcançado. E na maioria das vezes esse padrão está acima do que o que se espera daquela pessoa. Então, por exemplo, imagine que eu me exijo muito mais do que o meu chefe. Eu tenho um padrão de exigência comigo maior do que o que o meu chefe tem comigo. E às vezes, na minha dificuldade de lidar com isso, eu posso realmente não conseguir cumprir tarefas, porque eu vou perder tempo demais com detalhes, ou porque para evitar a ansiedade eu vou tender a postergar. Então isso é um ponto para observar. E assim, Mariana, eu percebo que uma forma de fazer uma intervenção nesse sentido é buscar um feedback, não um feedback do seu líder, não um feedback da sua equipe, porque você pode se perceber de uma forma, mas naquele contexto é algo totalmente diferente. Correto. Na maioria das vezes, é muito comum que as pessoas elas comecem a perceber algumas questões do comportamento por meio da interação que ela vai tendo com os outros. Às vezes, realmente, é porque eu sinto uma ansiedade, sinto um desconforto, aí eu procuro uma ajuda psicológica. Ou às vezes tem algum gestor que chega e faz: fulana, vê um acompanhamento para ti, eu vejo você tão angustiada, às vezes eu vejo você sendo tão perfeccionista, isso às vezes torna um pouco o trabalho difícil, vê uma forma de você lidar com isso melhor. Então, temos esses dois caminhos. Às vezes pode partir do próprio sujeito, às vezes vem de feedbacks, seja de alguém do trabalho, seja da própria família também. Mariana, eu gosto muito de trazer situações do dia a dia, né? Porque eu acredito que o nosso público, ele consegue visualizar melhor as situações. Então, assim, imagine um profissional que ele tem muito medo de falar em público. Sempre que ele é exposto a uma situação dessa, né, ele tem alguns sintomas físicos, né, náuseas, vômito, emocionais, ansiedade, medo, né? Como é que esse profissional pode lidar com isso? Claro que a gente entende que o processo da terapia é essencial, mas quando o profissional ele não tem condições de buscar esse profissional, né? O que é que ele pode fazer? Olha, temos alguns caminhos aí, né? Primeiro, a gente pode usar algumas técnicas de relaxamento que vão trazer um resultado mais imediato. Eu posso tentar fazer uma respiração profunda. A respiração profunda, gente, é aquela que vem na barriga. Então, às vezes a gente pede a pessoa, põe a mão em cima do abdômen, inspira pelo nariz e expira pela boca de forma bem lenta. Pode ser uma estratégia para usar nessa pré-apresentação, né? Quando eu sinto que a minha ansiedade está muito alta. Mas também é muito importante parar um pouco e pensar o que está acontecendo. Peraí, eu estou aqui numa pré-apresentação, eu estou ansiosa, o que é que está me passando? O que é que eu estou pensando sobre isso? Né? E colocar os pensamentos em prova, né, gente? A gente sempre fala isso na terapia cognitivo-comportamental. Coloque seus pensamentos em questionamento. Muitas vezes os pensamentos que vão aparecer ali, como por exemplo, você vai fazer papel ridículo, as pessoas vão rir de você, vai ser um desastre. Esses pensamentos, eles estão muito associados às nossas crenças. E muitas vezes, por estarem então associados assim, eles funcionam como se fossem verdades absolutas para a gente. E aí a gente vai lá naquela situação e começa, você vai passar papel ridículo, as pessoas vão rir de você, vai ser horrível. Você não questiona isso, você assume isso como verdade. Então, o primeiro ponto é meio que dar uma barreira nesse sentido. Peraí, eu estou pensando isso está passando pela minha cabeça. Realmente, a chance disso acontecer é tão grande assim? Será que realmente todas as pessoas aqui vão rir de mim? Né? Então, eu preciso colocar os meus pensamentos à prova, que é um exercício que no início não é fácil, porque a gente tende a aceitar as coisas muito como elas aparecem. Então, ver que já é um avanço quando eu consigo identificar o que eu estou pensando e a partir disso, peraí, deixa eu colocar isso aqui à prova. Deixa eu pensar sobre isso. Então, e isso eu acredito, Mariana, que é um conflito interno, porque quando esse profissional ele se expõe, às vezes ele não tem um feedback negativo. Exatamente. Então é algo que ele criou, né, como verdade, e aí isso está limitando ele de ter outras oportunidades de falar em público. É o que a gente chama de uma distorção. Né? Ele desenvolveu ali uma distorção cognitiva. O que é uma distorção cognitiva? É um erro de pensamento.
E aquilo passa a ser uma coisa que vai fazendo parte, ele acredita como verdade. E um dos caminhos, por incrível que pareça, além de tudo isso que a gente falou, né? Você pode usar uma técnica de relaxamento ali na hora de urgência, você pode questionalizar seu pensamento, mas um dos recursos mais importantes é se dar a chance de enfrentar. Eu já atendi vários pacientes com essa demanda e é muito comum quando eles começam a enfrentar situações e eles começam a colher feedbacks positivos, isso tende a ir amenizando, porque é como se ele fosse colecionando evidências de que aquele pensamento dele está distorcido. Eu acho que uma outra dica é se preparar. Correto. Né? Então, se ele vai dar uma palestra, uma reunião sobre um determinado assunto, se prepare, leia, estude, né? Veja o que está acontecendo ao seu redor, que aí ele vai com mais segurança. Né? Também porque reduz a ansiedade, né? Se o profissional tiver um tempinho de fazer uma espécie de treinamento anterior, se achar legal, pode até gravar para assistir como é que tá e se sentir, ver como é que se sente, pode ser um recurso interessante. Eu acho que quanto mais seguro a gente puder expor a pessoa a uma situação dessa, melhor. E aí se preparar previamente também às vezes é uma ótima opção. No início você falou que as crenças centrais, ela pode ter relação sobre nós e sobre os outros, né? Então, como é que você percebe isso quando um profissional ele tem pensamentos de que eu sou perseguido pelo meu chefe, eu vou ser demitido pelo meu chefe, o que eu faço, o meu chefe nunca vai me reconhecer. Então, como lidar com esses sentimentos? Porque é algo que envolve o outro, né? Quando a gente começa a trabalhar em situações que envolvem o outro, tanto no trabalho, como às vezes até em relacionamentos amorosos até, a gente entra num caminho um pouquinho mais complicado. Mas é sempre interessante investir nesse aspecto de ajudar o paciente a abrir a visão dele. Ok, porque o que é que acontece às vezes? Às vezes um paciente que tem uma crença distorcida, ele tem uma espécie de filtro, né? Então, se ele se sente incompetente, você pode chamar essa pessoa para conversar, dar vários elogios e fazer uma crítica. Mas essa pessoa vai dar muito valor a essa uma crítica que você fez. E praticamente não vai ouvir os elogios. Então, no processo de psicoterapia, a gente vai tentando ajudar também o paciente a abrir um pouco essa visão. Tá, seu chefe lhe fez essa crítica, ou sugestão, né, como queira chamar. Sempre foi assim, ele nunca te fez um elogio. Não tem nada na tua relação com ele que mostra que ele valoriza o teu trabalho, que ele confia em você. Ah, semana passada ele me pediu para fazer um relatório super difícil que era importante para ele. Ele pediria esse relatório a qualquer pessoa? Né? Então, pensar um pouco sobre isso, ajudar o paciente a sair dessa espécie de filtro, né, que a gente chama até de visão em túnel, que é quando o paciente meio que pré-seleciona situações que estão exatamente de acordo com a forma que ele se vê. Mariana, esse processo é doloroso, é difícil. A gente sabe que para ressignificar uma crença, desconstruir, para reconstruir, é um processo lento. Eu acho que precisa de ajuda, né? Mas eu queria que você me falasse de uma forma mais imediata, né? O que é que o profissional pode fazer? Eu acho que tentar observar as evidências, né? Sabe, sempre que a gente chama até de fusão, sempre que a gente se associa muito a uma forma de pensar, a gente deixa de ver muita coisa. Então, tenta se soltar um pouco dessa sua forma de pensar, abre tua visão para outros elementos, para observar outras situações. É uma coisa de primeiro momento. Ou se for necessário, não sei a situação de cada pessoa, né? Dependendo do teu relacionamento com essa chefia, se for uma relação amistosa, se você se sentir à vontade, peça um feedback. Então, Jade, como é que eu estou aqui no meu trabalho? Você tem algo a me dizer? Né? Que pode trazer, pode ser até que você se surpreenda com a resposta, porque pode ser que você escute um feedback positivo. E se ouvir um feedback negativo, ok,
vamos escutar, receber e vamos ver o que é que depende de mim para melhorar aquele aspecto. Quando eu estava na clínica escola, a gente atende alguns pacientes e a gente troca as informações, né, todo mundo reunido dentro de uma sala, com a sua supervisão na época, enfim. E uma coisa me chamou a atenção, né, foi um caso de uma colega que ela disse que no ambiente de trabalho ela não se achava importante, porque sempre que ia falar com o chefe não dava importância para o que ela estava falando, porque ele estava no computador, estava escrevendo. E eu comecei a me ver nessa situação, né? Porque quando eu estou muito focado, né, fazendo um trabalho, às vezes as pessoas falam comigo, não é porque eu não tenho interesse, é porque simplesmente eu estou ali focado naquela demanda para entregar aquele resultado no prazo que foi determinado. Então, assim, às vezes as pessoas fazem relações que não tem sentido, né? É por isso que eu acho que a importância do feedback, de sentar, conversar, chamar o chefe, falar, aconteceu essa situação, eu queria tentar compreender, porque quando esse profissional não fala, ela internaliza esse sentimento, ela adoece, enfim, gera todos aqueles outros sintomas que a gente conhece. Certíssimo, Jade. E assim, você vê como é uma coisa delicada, né? A gente tá ali trabalhando, fazendo nossas coisas, a gente nunca sabe como as pessoas que estão ao nosso redor estão interpretando a forma que a gente está lidando. Então, às vezes é interessante a gente perceber uma sensibilidadezinha maior, ter um pouco mais de atenção, né? Eu acho muito legal empresas que trazem feedbacks com certa periodicidade, com certa frequência. É até uma forma do sujeito saber como é que ele está caminhando, como é que ele está evoluindo na empresa. Eu acho que isso soma bastante. É muito complicado você trabalhar num lugar onde você raramente tem um termômetro de como está seu trabalho ali. Para algumas pessoas isso é muito importante. Isso. E foi a partir desse momento, foi muito importante esse feedback para mim, porque a partir desse momento eu fiz uma reflexão e sempre que agora alguém traz uma demanda, eu paro o que eu estou fazendo e dou atenção para aquela pessoa. Porque eu comecei a perceber o quanto isso pode ter um impacto negativo ou positivo na vida do outro, né? Porque o outro interpreta as situações devido às suas vivências, né? Então eu acho isso foi muito interessante e muito importante para mim. Mariana, o profissional que tem a percepção de que ele é o melhor, né? Quando ele entra num contexto profissional, que ele percebe que existem colaboradores da sua equipe que recebem reconhecimento, aumento salarial, pessoas que são promovidas, e ele tem aquele sentimento de frustração, como se é ele que deveria ter tido todos esses benefícios, reconhecimento, enfim, né? Como é que esse profissional pode lidar com isso e como a equipe pode tratar esse funcionário no dia a dia? Porque eu acho que o contexto, o ambiente organizacional acaba que não fica muito interessante, produtivo. Olha, eu diria que esses são os casos um pouco mais difíceis de lidar, porque o que é que acontece aí? Normalmente o profissional dessa forma, ele pode ter muita dificuldade de relacionamento dentro da empresa, porque nem sempre os colegas vão entendê-lo, vão conseguir acolhê-lo, porque, veja, uma pessoa que se porta, né, se comporta, acreditando que é o melhor, vê que impressão isso pode dar para quem está perto, né? Então, às vezes, são casos bem delicados. O que a gente precisa levar em conta é o seguinte: nada extremo é legal. Eu nem posso me achar ruim demais e eu nem posso me achar boa demais. Tudo é uma questão de equilíbrio. Tudo que está nos extremos pode ser difícil. Então, se eu me acho boa demais, provavelmente isso pode atrapalhar meu relacionamento com meus colegas. Eu posso ter dificuldade de ver meus colegas crescendo, porque eu acho que eu sempre sou merecedora, que eu que tenho que estar sempre no foco. E não é bem por aí. Do mesmo jeito que eu posso crescer, meus colegas também podem. Exatamente. Em um momento eu sou elogiada, em um momento eu recebo ali uma bonificação, enfim. Em outro momento um colega meu pode receber isso. E ele receber não quer dizer que eu não presto, ou que eu não sou suficiente. Quer dizer que ele também teve a oportunidade. Então, assim, às vezes esses casos eles precisam de uma análise maior para a gente entender que tipo de experiência está aí por trás, né? Às vezes pode ser uma pessoa que, na realidade, ela se sente muito competente
e usa essa estratégia como uma forma de compensar essa sensação. Veja, a gente está falando aqui basicamente da mesma crença, sensação de incompetência, né? E de formas de lidar com essa mesma crença muito diferentes, ou se resignando, ou às vezes indo no extremo oposto. Então são casos que têm mais a necessidade às vezes de uma psicoterapia, porque provavelmente essa pessoa sofre mais nos relacionamentos interpessoais também. Então, eu acho que teria que analisar melhor que tipo de crença pode estar aí por trás, gerando essa forma de enfrentamento que o sujeito está trazendo, né? Tentando ser melhor que as pessoas, ou se sentindo desconfortável porque os outros recebem elogios, méritos e assim por diante. No ambiente da empresa em si, eu acho que é importante tentar ponderar isso, né? Que do mesmo jeito que ele está ali sendo elogiado, eu também fui elogiada em outros momentos. E sempre acho que casos assim exigem mais atenção da psicoterapia. E isso é muito comum encontrar nas organizações, né? Um outro exemplo é um líder, né, que contrata um profissional para sua equipe e acaba que esse líder ele não ensina, não desenvolve, não capacita o seu liderado com medo de perder a sua posição. Né? Então, eu acredito que aí também possa ter alguma relação de alguma crença. Pode sim. Como é que você percebe isso? Pode acontecer algum tipo de crença distorcida também, ou com relação a achar que as pessoas não são confiáveis, a gente já vai nas crenças em relação aos outros. Pode ter vários desfechos, vários contextos. Um deles, só para dar um exemplo, imagina uma pessoa que acha que qualquer pessoa pode passar a perna nela, ou que qualquer um vai se beneficiar, tirar ganho. Então, talvez isso impacte se eu vou conseguir me dedicar a ensinar, porque eu já estou esperando meio que uma traição. Eu vou ensinar para essa pessoa, para ela depois se dar bem às minhas custas, ela me passar a perna. Não vou ensinar. Então, isso já pode me gerar insegurança. Tem só essa saída? Claro que não, gente. Pode ser realmente outras crenças aí. Esse é só um exemplo que eu estou dando para vocês de como isso poderia aparecer na prática. Isso fala de como eu percebo os outros. Se eu ajudar, depois ele vai me passar a perna. Se eu ajudar, não vai ser legal para mim porque ele não é confiável. Não confio 100% nele. Então, às vezes, eu não conseguir confiar nas pessoas pode ser em função de alguma crença distorcida que eu tenho também em relação aos outros. Mariana, esse tema é muito importante. Ele tem uma relevância na vida profissional. Eu acredito que se você tomar consciência das suas crenças, você vai ter uma vida melhor, você vai ter uma vida mais saudável. As pessoas que estão ao redor desse profissional vão sentir uma diferença, mas sabemos que é um processo longo, é um processo doloroso que precisa de ajuda. Né? Na Rede Mais, a gente tem escuta psicológica, tanto para os colaboradores quanto para os familiares, surgiu com a pandemia. Então, os nossos psicólogos dão assistência aos nossos funcionários. Então, se você percebe assim, se você, diante do nosso bate-papo, você percebeu alguma crença que você tem, procure os nossos profissionais da Rede Mais. Caso não, você pode procurar também, hoje em dia tem as clínicas escola, que é um atendimento gratuito, onde você pode lidar melhor com essa situação. Só para finalizar, Mariana, eu vejo que as pessoas, elas querem resolver de uma forma muito imediata e buscam a questão do ansiolítico, enfim. Né? Como é que você percebe isso? Bom, a questão do uso de ansiolíticos, medicamentos psiquiátricos, de uma forma geral, ela sempre tem que ser avaliada pelo médico psiquiatra. Nem todo caso é necessário medicação. Às vezes a gente vê algumas pessoas que têm, por exemplo, medo de falar em público, que na psicoterapia ela consegue manejar bem. Em outros casos, você vê pessoas que realmente podem ter um transtorno de ansiedade, onde ela vai ter um sofrimento maior, mais persistente, mais duradouro na vida dela, ela vai ter desconforto com mais frequência, e aí pode ser interessante a intervenção psiquiátrica. Só que o tratamento conjunto é sempre mais proveitoso.
tanto medicamentoso como a parte da psicoterapia, para que você tenha também a oportunidade de ressignificar muitas crenças, suas percepções, desenvolver outros estilos de enfrentamento às situações. Então a sua orientação é procurar primeiro o psicólogo ou o psiquiatra? Depende de cada caso. Pessoas que estão sentindo um desconforto muito intenso de ansiedade, de tristeza, é interessante ir a um psiquiatra, que às vezes o profissional avalia se há necessidade de medicar ou não, e às vezes até o próprio profissional encaminha para o psicólogo. Eu percebo que os psiquiatras eles sempre têm, né, alguns profissionais, têm parceria com alguns psicólogos que eles já direcionam para dar continuidade ao tratamento, para que a pessoa não fique dependente da medicação. Por outro lado, se um paciente meu vem primeiro ao psicólogo, às vezes isso acontece na nossa prática clínica, o paciente vem para uma psicoterapia, mas você observa que ele está com a tristeza um pouquinho maior, né? Está desmotivado para fazer as coisas, não tem energia, está com dificuldade de se concentrar, ele está ali com um quadrozinho que sugere sintomas de depressão. Eu peço para ele ir a um psiquiatra, né? Normalmente eu oriento, passa num psiquiatra, conversa com ele para que ele avalie o que você está sentindo, vê se é o caso de você entrar com alguma medicação para ajudar a gente aqui, ou se só a psicoterapia pode lhe ajudar, mas vai numa avaliação. Eu acho que às vezes é melhor pecar por excesso do que pecar por falta, principalmente se o paciente está em sofrimento. Mariana, eu adorei o nosso bate-papo. Por mim, eu ficaria aqui conversando sobre esse assunto, porque eu adoro a abordagem, né, TCC, você sabe disso. A minha experiência na clínica foi com você nessa abordagem. Eu queria que você deixasse uma mensagem, 2 mensagens. Uma com foco para os nossos psicólogos da Rede Mais. Como é que eles devem lidar com essas situações no dia a dia. E uma para os nossos colaboradores, né, que acabam lidando com essas crenças, né, que às vezes eles não têm nem essa consciência de que trabalhando elas eles podem ter uma vida melhor. Então, fica à vontade. Bom, gente, aos colegas psicólogos, sempre essa escuta inicial termina sendo muito importante. Por quê? Às vezes a pessoa está ali numa angústia, numa urgência, num sofrimento, e ter alguém mais próximo, né? Mais próximo que eu digo que você vai ter um acesso mais rápido, que possa lhe fazer uma escuta inicial, pode ser muito bem-vinda. Então, essa escuta inicial é um acolhimento, é tentar gerar um clima de segurança e muitas vezes ajudar essa pessoa a buscar uma ajuda de psicoterapia. Então, às vezes, é por meio de uma escuta inicial, de um plantão psicológico que a gente pode oferecer em qualquer contexto. Posso oferecer um plantão numa empresa, posso oferecer numa escola, em qualquer lugar. A partir daquilo que eu posso ajudar aquela pessoa a entender a necessidade dela de buscar uma psicoterapia. Então, vocês têm um papel essencial, praticamente como se fosse uma porta de entrada nesse sentido, dentro da empresa de vocês. E aos colaboradores que estão passando por algumas dessas situações que nós discutimos, veja, é sempre interessante buscar ajuda muito no início, né? Quando a gente tem uma gripe e a gente demora para tratar essa gripe, ela não vai complicando? O mesmo acontece com a nossa saúde mental. Então, se você sente já uma angústia, sente uma dificuldade um pouco maior, se isso está te comprometendo tuas funções, o teu bem-estar, não tenha dúvida de procurar auxílio, né? Hoje a gente consegue ter um acesso um pouco melhor ao profissional de psicologia, principalmente por meio das clínicas escolas. Tem também psicólogos por planos de saúde, psicólogos particulares. Então avalia, dentro das tuas possibilidades, o que é possível para você. Mas lembra, não deixa muito para depois. Se já sente um desconforto, procura. Se você tivesse com uma gripezinha maior, era melhor você procurar logo ajuda antes que desenvolvesse uma pneumonia, não é? Mariana, eu acredito que existe muito ainda o preconceito, né, de buscar a psicoterapia. Tem muita gente que faz uma relação, a psicoterapia é para doido, né? Só que isso não tem fundamento nenhum, né? Sabemos disso. Eu acho que é dar o primeiro passo. Correto. É se dar essa oportunidade, né, de ir. E a pessoa tem certeza que ela vai ser grata, né, por ter tido essa iniciativa.
porque vai trazer qualidade de vida, Sim. né? Vai trazer um ambiente de trabalho mais saudável para ela e eu acredito que ela só vai ganhar com essa decisão. Correto. Mariana, eu acredito, né, que com esse bate-papo, né, os nossos seguidores tenham despertado para o trabalho que você realiza na clínica. Então, para que eles possam ter acesso a você, né, o que eles podem fazer? Bom, um dos principais recursos hoje é o famoso Instagram, né? Sim. Eu tenho um Instagram profissional, que vai aparecer aqui embaixo. E lá tem meus contatos, caso você precise agendar consulta. Também é uma alternativa onde eu divulgo um pouco do meu trabalho. Nós fazemos postagens sobre saúde mental, sobre como funciona a psicoterapia. Então pode ser um bom primeiro contato. Eu sigo Mariana no Instagram e é um Instagram bem ativo, né? Você vai encontrar vários tipos de conteúdos que também podem estar te auxiliando nesse processo. Então, Mariana, muito obrigado mais uma vez. Estou muito feliz, né? Eu espero que essa nossa conversa tenha realmente impactado, ajudado os nossos seguidores e o nosso presente, a nossa caneca do DH Rede Mais do programa, né? Todo mundo que vem aqui fica muito feliz, né? É linda. É muito requisitada. É linda. Obrigada. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Nós valorizamos o seu desenvolvimento. Aqui, no programa DH para você, vamos sempre falar temas sobre a área profissional. Não esqueça, curta o nosso vídeo, comente e compartilhe com os amigos. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.